Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida nesta quarta-feira, que não é uma quarta-feira normal, é quarta-feira onde começa oficialmente o PHN na Canção Nova. A Chácara de Santa Cruz, gente, já tá linda. Muitos jovens chegando, famílias inteiras também, para vivenciar dias especiais aqui na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Tá bonito de ver ali o camping, né? Tá ficando colorido com as barracas, a movimentação da juventude, centro de evangelização sendo preparado com muito amor e carinho para você. Você que vem, você que vai acompanhar de casa, do trabalho, enfim, ninguém vai ficar de fora, né? Graças a Deus. Quem pode vir será uma bênção, mas quem estiver em casa, graças a Deus, existe o Sistema Canção Nova de Comunicação. Rádio, TV, internet, e você pode acompanhar tudo na íntegra. Por isso eu já quero dar um bom dia para você em todo o Brasil também, que já está nesse clima de PHN, por hoje não vou mais pecar. Bom dia para você que nos sintoniza agora pelo CN Plus, Deus abençoe. Você também que está agora acompanhando através da Rede Canção Nova de Rádio. Que bom ter você aí na sintonia, especialmente os motoristas, né, donas de casa, onde vai, leva o seu celular ou vai com um foninho de ouvido, muita gente acompanhando agora no computador também essa programação. No YouTube, né? Oficialmente o canal da Canção Nova é TV Canção Nova, tá bom? Não é outro canal não. Acompanhe, divulgue, compartilhe também. E você que está na reprise acompanhando nesse momento, a graça de Deus chega para você, se atualiza nesta hora aí na sua vida, meu irmão, minha irmã. E bom dia para toda a equipe que está aqui também, né? Por trás das câmeras. Sim, tem muita gente por trás para que essa programação chegue até você. Bom dia para a produção, para os nossos cinegrafistas, para o pessoal do Twitter, nossos operadores de rádio também. A Canção Nova é uma bênção na nossa vida. E é muito bom chegar até você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, e vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Claro, muita gente prepara o seu cafezinho. Já estou com o meu aqui também, com a medalha de São Bento, nessa certeza que a cruz sagrada é a nossa luz e o dragão não pode influenciar a nossa vida, porque Deus é mais na nossa vida. E hoje é quarta-feira também, dia da Divina Providência. A Canção Nova vive da providência desde os seus inícios, sem propagandas comerciais, graças à inspiração que o próprio Deus colocou lá no coração do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. E essa mesma experiência que nós vivemos há tantos anos, há mais de 40 anos, você também é convidado a viver. Confiar no Deus que cuida de nós. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que é Pai. E um Pai que nos ama e cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Hoje eu convido mesmo você, faça a experiência de se entregar, de depender de Deus, de entregar a sua causa mais urgente nas mãos dEle e confiar que Nossa Senhora, Mãe da Providência, também está intercedendo por você e por suas intenções hoje, tá bom? Gente, a bancada especial demais nesse dia, né? Quero acolher esse sacerdote que é tão amado no Brasil inteiro e além do Brasil também. Padre José Augusto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Deus abençoe, Patrícia. Deus abençoe os meus irmãos de comunidade que estão aqui nessa bancada. E Deus abençoe você e os irmãos também de comunidade que nos assistem em casa. E também você, que é irmão de comunidade nosso também. E que está espalhado por todo o mundo que faz parte da família Canção Nova. Então, quando eu falei da segunda vez, meu irmão de comunidade, eu quis dizer também você que assiste a Canção Nova, você que coloca a sua vida nos ensinamentos que nós trazemos através daqui e que você busca a santidade. Você que é sócio, você que não é sócio, mas você que é filho de Deus e amado por Ele. Amém. Família Canção Nova. E, Padre, qual é a palavra que nós vamos ouvir hoje? Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 até o 17.
Apocalipse 7, hein? De 9 a 17, já separa aí, porque já já nós vamos ler, meditar. E olha, a última vez que o Padre José Augusto veio, essa cantora linda estava aqui. E Deus providenciou que ela retornasse hoje. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Bom dia, benção, Padre. Deus abençoe. Bom dia, Salvo. Pois é, eu falei hoje contigo, né? Falei, eu tô com um contrato com o Padre José. Quando ele vai, eu vou também. Mas é ótimo, viu? Bem-vinda. Obrigada. A Amanda, junto com o Pedro, e o Amor e Adoração também estarão no PHN. Que dia mesmo, Deus quiser, Amanda? na sexta-feira, às 21 horas, estaremos lá, se Deus quiser. O Centro de Evangelização, né? Isso Fazer aí, Um momento isso aí. especial lá com a juventude. Vai ser muito bom, muito Lindo bom. demais. Sapo, bom dia. Bom dia, Que maravilha. elegância, meu irmão. É sempre, né? Sempre, sempre. É coisa da Silvana, não é minha não, é coisa da minha esposa, maravilha. Você tem que vir também sem o Padre Zé Augusto, né? Tá, pode deixar. Maravilha, bom dia família Canção Nova, estamos aí juntos, sempre. Sempre, sempre juntos, né, Val? Bom dia. Bom dia, minha gente. A paz de Jesus, o amor de Maria. Que Nossa Senhora esteja realmente chegando até você. Nesta quarta-feira, um dia especialíssimo, porque nós recordamos uma espiritualidade que é a via motora da Canção Nova, o viver da providência, a confiança absoluta em nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, confie em nosso Senhor, mesmo que a circunstância nos apontem o contrário. Hoje é dia de nós acostumarmos o nosso coração a confiar em Deus sempre, em tudo e até o fim. Eu fico com um sorriso ainda mais largo quando ele vem, né, gente? Sua bênção, Padre. É tão querido, meu Deus. Tão amado por todos nós da comunidade Canção Nova. Ontem eu tive a oportunidade, nem sabia que o senhor vinha, Padre, aquela hora que eu conversei com o senhor, mas tive a oportunidade de agradecer ao Padre José Augusto, porque ele cuida de nós diante das telas, mas ele cuida de nós nos bastidores também, de nós, comunidade Canção Nova, de tantos e tantos filhos de Deus que se aproximam dele. Então, esse cuidado a gente precisa agradecer e reconhecer. Então, Deus lhe pague, Padre, para o senhor ser quem o senhor é. Por ser quem és, Deus lhe pague por isso. Obrigada. Esses anos todos de felicidade e de fidelidade também. Ô Padre, eu aceito um café. O senhor não assusta não, o senhor quase acostuma. Se vier mais vezes, aí o senhor vai acostumar. E eu quero dar bom dia para Amanda também, porque a Amanda, gente, é aquela voz, meu Deus do céu, que deixa o coração em paz, que enche a alma. A Amanda canta sem fazer esforço, fico impressionada. É só esse tantinho, Paulo. E hoje eu não tomei, gente, nem em casa, nem no camarim. Então hoje tô com um déficit de café. Mas como eu dizia sobre a Amanda, é muito bom tê-la. É bom reconhecer os dons de Deus em você. E que bom que você coloca a serviço, é muito bom, só que tá certo. Padre Zé Augusto podia vir mais vezes também, mas independente da vinda do padre, você é sempre bem-vinda aqui no Sorrindo para a Vida. Obrigada. E o mesmo eu digo de você que está nos acompanhando aí, você é sempre bem-vindo ao programa Sorrindo para a Vida. Nós estamos numa atmosfera não só física, mas uma atmosfera espiritual de transformação e de mudança. A Canção Nova espiritualmente está se preparando, e eu ouso dizer preparada, para este PHN, esta grande luta contra o mal e contra o pecado. E nós já estamos assumindo as vitórias que o Senhor tem para nós. A chácara está preparada, né? Nós estávamos vindo, a gente teve que fazer alguns desvios, alguns ajustes, algumas vias aqui dentro da chácara de Santa Cruz já estão destinadas só aos pedestres. No caminho a gente dizia do centro de evangelização, meu Deus, o Júnior fez um trabalho espetacular, Padre. Um abraço para toda a organização de eventos. A Amanda estava contando ali, eu fui imaginando, meu Deus, eu passo por ali também e eu vi, tá espetacular. Nós não estamos medindo esforços para que o PHN aconteça. Ainda brinquei com as meninas. O dia começa hoje e só termina no domingo, porque a gente vai praticamente emendar ao longo desses dias. Mas, Padre, se nós estamos nos preparando assim, imagine toda a preparação que o céu fez e está fazendo para este evento.
Algo sobrenatural, meus irmãos, já está acontecendo no meio de nós. Um poder de Deus, porque Deus tem juízo, né? Não ia largar a gente aqui com essa juventude toda. Então, pense o poder de Deus que já não está sendo destinado a este solo santo, a este solo sagrado. Serão dias de lutas, mas também dias de glória, de louvor e de vitória de Deus. Então, entre conosco nesta atmosfera, entre conosco nesta espiritualidade, porque realmente nós já estamos alvejados pelo sangue do Cordeiro, né, meus irmãos? Estamos mesmo, né? E nessa expectativa. E a meta da Canção Nova sempre foi, aliás, lá no início, a inspiração, os jovens, né? O arcebispo da época, falando com o padre Jonas, dizia, né? Comece pelos jovens, que é mais fácil. E nós temos essa meta, de evangelizar a juventude, de resgatar os jovens para que sejam de Deus. E a Amanda tem um recado também importante, especial para os jovens, né, Amanda? Tenho, né? Paralelo a toda a programação do PHN no palco principal, a gente vai ter a Semana Jovem, ali pelo Ministério Jovem. Então, quem quiser saber mais informações, é só acessar lá os Jovens Canção Nova no Instagram, tem toda a programação. Hoje a gente começa com o encontro com os missionários digitais, então o Padre Adriano está lá à frente com todos. Amanhã temos um dia de Revolução Jesus. Sexta-feira um dia com jovens sarados. Então, assim, uma programação repleta para quem quiser ir lá, né? A gente chama de casa de oração. Então, quem quer se encontrar com Jesus também pode estar indo lá no auditório acompanhar. Qual é o Instagram mesmo? Jovens Canção Nova. Gente, segue lá e bota os jovens todos que você conhece, né, para acompanhar também Jovens Canção Nova lá no Instagram e ficar por dentro aí de toda a programação, tá bom, família Canção Nova? E tudo isso só é possível porque você, sócio evangelizador, também ajuda a Canção Nova. Gente, eu quero só lembrar também da peregrinação que eu vou fazer com o Padre Márcio Prado para o México. Eu estou na expectativa porque é a primeira vez que eu vou, né, para aquele lugar onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu ao índio Juan Diego, onde eu tenho uma devoção assim muito especial, e o Padre Márcio Prado vai comigo a partir do dia 19 de outubro, né, até o dia 27, serão 9 dias, né, de peregrinação. Então eu quero convidar você também para ir junto conosco, você que tem esse sonho de conhecer o lugar onde Nossa Senhora de Guadalupe fez aquelas revelações e nos convida também à conversão, não é? À mudança de vida, e também você que tem o desejo de pisar naquele lugar, de viver a experiência lá, porque você já tem essa devoção. Você que tem essa oportunidade, venha conosco também, sãojoséperegrinações.com.br, tá bom? Nós contamos com você, queremos visitar o México, lá onde tem a devoção também a Beata Conchita, né? Beata Conchita, mãe de 9 filhos, uma grande mística da nossa igreja, uma mulher que precisa se tornar conhecida, não só lá no México, ela já é muito conhecida lá, mas no mundo inteiro. Essa mulher, ela traz assim revelações profundas que Deus trouxe à vida dela, então vale a pena a gente conhecer. A gente vai passar lá no lugar onde está o túmulo dela também, a casa relíquia, porque a casa dela se tornou uma relíquia, uma mulher que em sua vida, né, com 9 filhos, com muitas realidades que ela nunca deixou de viver, nunca negligenciou ser mãe, ser esposa, e foi totalmente de Deus ao mesmo tempo. E ela conseguiu escrever mais de 60 mil páginas em sua vida. Seus escritos são comparados à Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então, a gente entende que é muito importante o que essa mulher realizou, né? Vamos juntos conhecer o México e também essa devoção? Eu espero por você e deixo essa dica também da loja Canção Nova, que é o livro da Beata Conchita, Diário de uma Mãe de Família. O nome dela é Beata Maria Concepción Cabrera de Armida, mas lá no México ela é conhecida como Beata Conchita. Tem na loja Canção Nova, viu, gente? Pode adquirir. Todas as mulheres casadas deveriam ler esse livro, mas todos da Igreja Católica, né? Homens, mulheres, religiosos, porque essa mulher influenciou muitos sacerdotes, bispos também, na época da perseguição dos cristãos lá no México, do comunismo. Ela acolheu na sua casa bispos, padres, conseguiu salvar a vida de muitos deles e ela influenciou a vida deles positivamente. Então, essa mulher precisa mesmo se tornar conhecida, Beata Conchita. loja.cançãonova.com, adquira já o seu livro, tá bom? E vamos para o testemunho, né, gente? Não vamos ainda não, peraí, eu quero pegar carona. Pode pegar.
Porque a Patrícia vai viajar com o Padre Márcio, e aí algumas pessoas me perguntaram assim, Val, mas eu tenho uma peregrinação com o Padre Márcio também, porque o Padre Márcio tem 2. Depois ele vai para Portugal, Espanha e França. Ele chega do México, porque as datas são muito próximas, mas ele vai viajar. Então, alguns peregrinos estavam perguntando. Então, você que está aí já se organizando para viajar com ele, Portugal, Espanha e França, fique tranquilo, com a graça de Deus, auxílio da Virgem Maria, ele chega do México e já viaja também. E aí eu aproveitei, porque eu fui pegar a lista e vi que quem quiser viajar com o Padre José Augusto, o senhor é o quê, padre? Polônia, França e Medjugorje. Já olhei aqui. Isso. O senhor sabia que já tem 39 pessoas? Não. Estou falando agora, né? Gente, era 39 pessoas na segunda-feira, quando eu baixei essa lista. Então, se você quiser viajar com o Padre Zé Augusto, é melhor você também entrar em contato hoje, porque o Padre Zé Augusto geralmente não gosta quando eu ponho muita gente. Um ônibus é suficiente. Um ônibus, né, padre? Então, é Vida bom melhor. que você entre em contato. Aí é com a obra de Maria, tá bom? É o 12 31 86 20 55, 12 31 86 20 55. Estou falando sério, tá bom? Se você quer viajar com o Padre Zé Augusto, a dele é novembro, mas é melhor você entrar em contato agora, porque já tem 39 pessoas inscritas, então pode ser que você não consiga a vaga e vai ter que ficar com o Padre Zé Augusto para o ano que vem, tá ok? E só reforçando, o Padre Márcio vai sim, Portugal, Espanha e França, 31 ou 30 de outubro. Então, ele chega no México e já viaja, fiquem tranquilos que vai dar certo. Aproveito para dizer que nós temos vários roteiros ali na Obra de Maria, todos os sacerdotes da Canção Nova são diretores espirituais, então eu fui vendo aqui Padre Wagner Bahia, Padre Alan vai fazer santuários marianos, nós temos o Padre Sandro, a Rogerinho Wellington vão fazer santuários marianos, é um roteiro lindo com a espiritualidade de encher as talhas. Nós temos Padre William indo para o México também, tem os Caminhos de São Paulo, que é Turquia e Grécia, com Padre Éder em outubro, Adriana Pereira e Padre Valdinei também em outubro, então nós temos vários roteiros, entre em contato, 12 31 86 20 55, para você falar lá na Obra de Maria. E aí eu já aproveito para dar esse recado. A quinta e sexta não tem programa e eu vou fazer, padre, o roteiro que o senhor fez o ano passado, Os Caminhos de São Paulo. Então, a partir de segunda-feira, eu estarei ausente aqui no Sorrindo para a Vida, porque nós estaremos fazendo, Padre Edson e eu, Os Caminhos de São Paulo. Então, nós faremos Turquia e Grécia. Vai ser uma grande graça mesmo, então por isso não estaremos aqui. Então fica aí já a informação para depois perguntar onde é que eu estava, né, minha gente? Antes da plaquinha do testemunho, te peguei! Eu quero abraçar todo mundo que está participando aqui conosco. As nossas redes sociais, @Sorrindo pra Vida, CN, @Sorrindo pra Vida, CN, é o nosso Instagram. Eu te espero lá. Já vai ter fotinho para você curtir, compartilhar, dê uma olhada nos stories. Faça aquela selfie bacana, marque aqui o programa e a gente já vai participando juntinho. O nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Ô padre, o senhor lembra o CEP da sua cidade? Enquanto eu leio o testemunho, queria fazer uma proposta com o diretor. A cidade é Natal, só para eu saber quantos evangelizadores porta a porta. Não sei. Não lembra? Amanda, Porque a eu sua. nasci em Maraú, Não lembra mais. na Bahia, mas a minha família atualmente mora em Vitória. Então, o CEP de lá é 29.000, acho que é assim. Será? É. Então, Em José, Vitória do Espírito Santo. testa aí Consultem aí que vão encontrar. o CEP de Vitória no Espírito Santo, enquanto eu leio o testemunho, porque hoje é quarta-feira, é aquele dia da gente mandar um abraço para os evangelizadores porta a porta. Eu quero dizer a você, na sua cidade tem um evangelizador porta a porta e através dele você consegue adquirir os materiais de evangelização. E se não tiver na sua cidade, eu já faço o convite, seja você nosso evangelizador porta a porta, nos ajudando também na distribuição dos materiais de evangelização, fazendo a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo no coração do nosso fundador entrar em movimento. Distribuir os materiais, porque em cada um deles tem a salvação de Deus materializada. Olha esse testemunho enquanto a gente descobre o CEP de Vitória e a gente descobre quantos evangelizadores tem lá.
foi a Isabel Lopes Costa Moraes. Isabel, um abraço para você, Deus a abençoe, obrigada por esse testemunho. A Isabel, ela diz assim: sou evangelizadora porta a porta há mais de 20 anos. Você tem noção? A Amanda nem estava aqui na comunidade ainda e a Isabel já estava distribuindo os materiais, Amanda. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Ela diz assim, há mais de 20 anos, e Deus se revela para mim de várias formas, pelas pessoas que Ele quer alcançar através dos materiais de evangelização da Canção Nova. Olha que bonita a experiência de espiritualidade da Isabel. Em muitos momentos, peço os produtos sem ter ainda um dono específico. Ela pensa, a caneca, a camiseta, o relógio, o meu é o de São Bento, uma pulseira, um pingente, não tem dono. Mas ela diz assim, aí eu falo para Deus, Senhor, como vou conseguir cobrir esses valores? A quem se destina esses produtos? Quando eu termino de concluir os produtos, alguém já me liga perguntando, ei, você tem alguma coisa assim para eu presentear um amigo, uma amiga? E a pessoa descreve e é exatamente aquilo que ela tinha. E ela dizendo, me arrepio toda e ouço a voz de Deus me falando, era para essa pessoa, pois ela precisa ter um encontro com a minha palavra. Muitas pessoas partilham comigo, sem saber que eu sou evangelizadora porta a porta. E aí, quando ganham um produto da Canção Nova, que ela estava precisando, a minha família toda evangeliza junto comigo. A Safira, a Sofia e o Humberto, entregando os produtos, recebendo os valores, indo entregar. Meu filho de 5 anos já sabe a importância dos materiais de evangelização da Canção Nova. Eu sou sócia evangelizadora também, além de evangelizadora porta a porta. Como disse, há mais de 20 anos, com muito orgulho. E eu levaria no coração tudo isso, porque eu sei que em cada produto que chega nas mãos de alguém, é a própria palavra de Deus chegando para transformar as vidas e as famílias daquelas pessoas. Me sinto filha do Monsenhor Jonas, me sinto filha do Carisma Canção Nova, irmã de todos vocês que fazem parte desta companhia de pesca. Ser Canção Nova é bom demais e eu amo todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus e também com a Virgem Maria. Muitíssimo obrigada, Isabel, por essa ajuda. Seu menino de 5 anos já entendendo a importância da evangelização porta a porta. Ai, muitíssimo obrigada. Já me disseram aqui, ó, Vitória varia o CEP, mas eles conseguiram perceber que lá tem mais de 399 pessoas são evangelizadores porta a porta. Olha só, Padre José Augusto. Coisa boa. Coisa boa, quase 400. Vai dar 400 agora. Porque Vamos ver se em Maraú tem. Maraú, depois a gente vai Maraú, pesquisar. Bahia. Maraú, Bahia. Acho que não tem, não. É pouca gente lá, cidade pequena. Será, padre? Programa. Oi? Tem cadastrado todos? 12. 12. Em Nossa, Maraú, já na olha. minha terra, olha, parabéns. 12 pessoas, cara. Achou que nem tinha evangelizador porta a porta Homem lá. de pouca fé. Hein? Obrigado, a minha terra tem. A cidade pequena, 12, então tá bom, É o tá ótimo. suficiente, não é? Ou não, você pode ser também evangelizador porta a porta. Falamos de Maraú, uma cidade pequena, falamos de Vitória, uma capital aqui do sudeste do Brasil, né, do estado do Espírito Santo. A sua cidade precisa de mais evangelizadores. E você pode se tornar, além de sócio, evangelizador porta a porta. O site é portaaporta.cançãonova.com, portaaporta.cançãonova.com. Lá você se cadastra. Ah, Valdênia, eu estou com dificuldade na internet. Dá uma ligadinha. 12 31 86 2600. Ou pelo WhatsApp desse mesmo telefone.
aí você tem as informações, alguém vai lhe ajudar. É rápido, é intuitivo, pega os documentos, deixa em mãos, a gente faz o cadastro e te explica como distribuir os materiais de evangelização. Importante, padre, porque parte da renda fica para a pessoa. Então, parte do percentual que você distribui, que você vende, fica também para você e para sua família. Deus lhe pague, evangelizador porta a porta. Isabel, muitíssimo obrigada. A Isabel nem sabe, mas sendo evangelizadora porta a porta, ela já foi experimentando os carismas, o dom de sabedoria, o dom de ciência, não é? Para poder nos ajudar nessa missão belíssima. Nada é por acaso, gente. Existe um agir de Deus, sim, em cada produto. E quem faz a experiência pode testemunhar. Inclusive, se quiser, pode mandar o testemunho agora mesmo. Verdade, Isabel, muito obrigada, né? Porque além de porta a porta, ela disse, sou sócia evangelizadora. Muito obrigada, né, por fazer parte da família Canção Nova, minha querida. E lembrando, hoje é quarta-feira, é dia da missa do Clube da Evangelização, que ao mesmo tempo será a missa também para dar início oficialmente ao PHN, né? Padre Roger e Padre Edmilson estarão, né, nesta Santa Missa, presidindo. Então, você que pode aqui da região, vem para cá para dar início oficialmente ao PHN. Apesar que ontem, né, no programa PHN, já tinha ali muita gente no Rincão do Meu Senhor. Foi lindo de ver ali os jovens com aquela animação, bandeira, cantando. Então, ontem já começou, mas oficialmente hoje com a Santa Missa às 8 da noite. E você só se saiba que nessa Santa Missa aqui, especialmente, nós rezamos por você, por suas intenções, por sua família também. Muito obrigada a você que ajuda a Canção Nova. Deus abençoe. E ao longo do programa tem o QR Code também aí na tela para você poder ajudar a Canção Nova, porque essa multidão que chegará aqui não sairá do mesmo jeito. Esses jovens que pisarão aqui vão viver uma experiência com Deus. E por isso, vale a pena ajudar a Canção Nova. Na verdade, nos ajude. Você que está pela rádio, como que eu posso ajudar? Pelo Pix. É a maneira mais prática. Tem outras formas também, mas o Pix é a maneira mais rápida e chega rapidamente aqui para a Canção Nova a sua ajuda. pix.doação@cançãonova.com, tá bom? Quero trazer a frase do Padre Jonas, esse momento também aqui, que inaugura para nós já um momento para a gente partilhar a palavra de Deus. E Padre Jonas diz, Deus ama você exatamente como você é, mas ama demais para deixá-lo do mesmo jeito. Olha que frase. Deus ama você exatamente como você é, como você está, com as suas misérias, com os seus pecados. E eu também. Mas nos ama demais para nos deixar do mesmo jeito. Ou seja, Padre José Augusto, Deus nos chama à conversão hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos dar início ao momento da partilha da palavra e nós vamos começar invocando a presença da Santíssima Trindade, porque tudo na nossa vida de cristão, de católicos, nós começamos com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa meditação, ela tem por motivação o PHN. Por quê? Porque quando o Padre Jonas ele teve essa inspiração do por hoje eu não devo mais pecar, eu não posso e não quero pecar, ele tinha como desejo interior a santidade nossa. Não é simplesmente o PHN, por hoje eu não vou pecar e ponto final. Mas é porque por trás está a santidade. E sem a santidade nós não veremos a Deus. Sem a santidade nós não chegaremos no céu. Então vamos invocar a presença de Deus, pedindo o Espírito Santo que venha no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração
a sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Então nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17. E eu quero falar para você jovem de todas as idades, você jovem que está em casa, você jovem que já está vindo para aqui, para a Canção Nova, e seja bem-vindo, e para você jovem que já está aqui. Por que que nós devemos, dia após dia, momento a qualquer momento, pedir a Deus a graça de vivermos o PHN? Mas por quê? O que é que nos motiva? O que nos motiva está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 até o 17. Lembrando que toda a Sagrada Escritura tem essa motivação. Depois disso, João, ele teve uma revelação, várias revelações de Jesus, quando ele estava na ilha de Pátimos. Provavelmente a Valdênia, que está indo agora nessa peregrinação, você vai estar lá na ilha de Pátimos, no lugar onde João teve essas revelações. Essas revelações são divinas, elas são revelações verdadeiras. São revelações que nós, humanamente, nós jamais poderíamos entender ou conhecer se Deus não revelasse. Então, João está lá na ilha de Pátimos, ele está preso lá, e ele começa a dizer isso. Eu vi, olha bem o que ele diz, eu vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, do Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Itália, dos Estados Unidos, lá na África, no continente africano, uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Mas vejam, ele viu aonde? Onde é que estava essa multidão? Estava ali nos Estados Unidos? Estava lá na Itália? Estava, quem sabe, em Portugal? Onde foi que ele viu? Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Eles vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos prostraram-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus. Eles estavam adorando a Deus. E aonde é que Deus está? Deus está no céu. Ele teve uma revelação de uma multidão de anjos, um número incontável de pessoas de todas as nações que estavam diante do trono, estavam diante de Deus, diante do Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos prostraram-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém,
ao nosso Deus o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pelos séculos dos séculos. Eles diziam amém. E um dos anciãos falou comigo, perguntando: estes que estão vestidos com túnicas brancas, quem são? E de onde vieram? Eu respondi: tu bem sabes, meu Senhor. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas túnicas no sangue do Cordeiro. Por isso estão agora diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono morará junto deles. Nunca mais, veja só o que ele vai dizer agora, nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Essa multidão que estavam diante do Cordeiro foram aqueles que lavaram e alvejaram suas túnicas no sangue do Cordeiro. Da mesma forma como o Cordeiro, que é Jesus, ele morreu na cruz e derramou sangue, agora tem uma multidão que está diante dele, e louvando, bendizendo, adorando. E lá aqui tem uma coisa que está dizendo também: lá não terá fome, nem sede, nenhuma doença vai molestar, nem o sol vai molestá-los, nenhum calor ardente, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Aqui está a inspiração que todos nós devemos ter. Então, João, ele está mostrando para nós o seguinte: existem dois reinos. O reino terrestre, que é esse que nós estamos, e existe o reino celeste. No reino terrestre que nós habitamos, as coisas elas são instáveis. A felicidade é instável. Eu estou feliz, de repente estou triste. Estou alegre, de repente bate uma tristeza interior muito grande. A pessoa fica rica, depois ela fica pobre. Ou o pobre é pobre, depois ele fica rico. As coisas são sempre dessa forma neste mundo. Mas João, ele está mostrando para nós que existe um lugar que é muito melhor do que esse. Imagina quando ele diz aqui no final, né, que toda lágrima será enxugada. Isso significa que nesse reino, aonde ele viu essa multidão diante do Cordeiro, lá ninguém chora, ou melhor, não tem sofrimento. Imagina, Sebastião, você viver num lugar que não tem sofrimento. Não é aqui, Sebastião. Nós buscamos neste mundo uma felicidade que não existe e que nunca vai existir. A felicidade completa, verdadeira, que nunca vai se acabar, é neste lugar que João está tendo esta visão, essa revelação de uma multidão diante do Cordeiro. E não somente era uma multidão de pessoas, mas também de anjos que estavam de lá diante do Cordeiro. Feliz, 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 sem nenhum sofrimento.
Se João não tivesse tido essa inspiração, nós nunca iríamos saber disso. Mas claro, nós sabemos isso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus muitas vezes ele falava o reino dos céus, o reino dos céus. E sempre comparando o reino dos céus com um lugar de muita felicidade, de muita alegria. Sempre foi assim. O demônio, ele quer que nós não cheguemos a esse conhecimento. E aí o que é que o demônio faz? Ele vai apresentando esse reino da terra, como ele apresentou para Jesus lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, e também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, nas tentações. Ele mostrou o reino deste mundo para Jesus, e disse assim, na maior prepotência dele, né? Porque ele não é dono deste reino terrestre também. Esse reino terrestre existe porque Deus criou, mas o demônio quer usurpar, ele quer roubar de nós. Aí ele apresenta para Jesus, está vendo, esse reino é todo seu, esse reino é todo meu. Mentira, esse reino é de Deus, é também de Deus, pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse, se você me adorar, você vai ter tudo nas tuas mãos, vai ser todo seu. Aí Jesus rebate e diz, adorarás somente ao Senhor vosso Deus. Mas infelizmente, como eu estou dizendo, você que está me ouvindo em casa, você precisa compreender isso. Esse reino terrestre onde nós estamos, você nunca vai chegar à plenitude da felicidade. Então, se nós não vamos chegar à plenitude da felicidade nesse reino que nós vivemos, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos voltar para esse reino que João está apresentando nesse capítulo 7 do livro do Apocalipse. Um reino aonde multidões de todas as tribos, de todas as raças, estarão diante do trono de Deus, adorando o Senhor numa felicidade incontável, que nunca vai acabar, Amanda. Viver o PHN é aspirar por isso. Por quê? A única coisa que pode nos impedir de nós entrarmos nesse reino de tanta felicidade, porque João está falando que é um reino de tanta felicidade, e eu aspiro por essa felicidade, porque eu já me convenci que esse mundo não me traz felicidade. Esse mundo me dá momentos de felicidade, mas eu não quero um momento de felicidade, eu quero uma felicidade que nunca se acaba. Mas a única coisa que pode nos atrapalhar de entrar neste reino chama-se pecado. Só o pecado atrapalha você, Valdênia. Só o pecado. Só o pecado atrapalha você, Patrícia. Vai atrapalhar você, seu esposo e seus filhos. Só o pecado. E você, Amanda, só o pecado vai atrapalhar você e o seu esposo de entrar nesse reino de felicidade. E que não é história de carochinha, não. Viu, Sebastião? É verdade. Eu vou falar mais uma vez, uma redundância. É uma verdade verdadeira. Não é uma verdade mentirosa, não, é uma verdade verdadeira. Esse reino, ele existe. Só que ele é invisível aos nossos olhos. Aí os cientistas, os ateus, porque eles dizem que eles não veem, então isso é história de carochinha. É história de carochinha, nada, é verdade. É verdade verdadeira. Então, se o pecado, ele me impede de entrar lá, aí Padre Jonas vem com essa inspiração maravilhosa, aplicando aos nossos tempos. PHN, a única forma de nós entrarmos neste
lugar de felicidade é dizendo para mim mesmo, é você dizendo para você mesmo, é você dizendo para as pessoas que estão na sua casa: PHN, por hoje não, eu não vou pecar, porque hoje pode ser o dia que Deus vai me chamar para ir para o reino celestial, para o reino onde Ele habita, onde a Trindade habita, aonde os santos estão lá. E o demônio, ele pode me pegar justamente no momento em que Deus vai me chamar, e eu estaria nessa situação de pecado, por eu não ter realizado o PHN agora. PHN não é para depois, Amanda, não é para amanhã, o PHN é para agora, toda hora nesse momento, né? PHN, porque o demônio, ele está investindo com toda a força para que nós pequemos, e nós vamos dizer: PHN, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. E foi assim que os santos fizeram, eles compreenderam. Por isso que o Peter, ele está colocando como tema do PHN desse ano, essa questão da santidade, dos santos, que foram no decorrer de toda a história da igreja, eles foram dizendo PHN. Por exemplo, Domingos Sávio, que ele usou justamente isso. Ele dizia que pecar não, eu não posso pecar. Ele estava conversando com Dom Bosco e perguntou para Dom Bosco como é que ele deveria ser santo. Dom Bosco falou para ele, e ele dizia: eu não vou pecar, eu não posso pecar, porque ele sabia que o pecado impediria ele de contemplar a face de Deus, de estar no céu um dia. São João Berkman: pecado e melancolia fora da minha casa. Um outro santo, está vendo? Pecado e melancolia fora da minha casa. Porque o pecado e a melancolia me leva justamente ao reino contrário, que é o reino do sofrimento. Porque aqui não é o reino do sofrimento. Existe o reino do sofrimento. O reino do sofrimento é onde o diabo está com os seus anjos, porque eles se rebelaram contra Deus, então eles estão no reino do sofrimento. Mas nós precisamos ir para o reino da alegria, da felicidade plena. Então, eu não posso permitir que o pecado, ele me domine ao ponto de Jesus me pegar justamente no momento que eu... Talvez eu dizendo assim para você: parece que Jesus quer me pegar. Não, Jesus não quer me pegar no momento em que eu estou no deslize. Jesus quer me pegar no momento da santidade. Só que na hora que Jesus chama, Ele chama. Ele chama. Pecado e melancolia, não. Aí nós vamos encontrar também um outro santo, Santo Inácio de Loyola, que vivia para esse mundo. Ele é o fundador dos jesuítas. E aí ele quebrou a perna lá, foi alvejado e caiu no chão, quebrou a perna, foi levado para a casa dele lá para se recuperar. Meu Deus do céu. Ele tinha uma firmeza interior, ao ponto de que ele se sacrificou em função dos prazeres desse mundo, e naquele tempo não tinha anestesia, e o médico falou para ele assim: olha, para colocar esse osso no lugar, nós vamos ter que empurrar ele de forma que ele chegue no lugar, mas isso aqui vai ser uma dor muito grande, você não vai suportar essa dor. Aí ele disse: pode colocar, porque ele queria conquistar os reinos deste mundo.
na cabeça de Santo Inácio de Loyola estava, ele não queria ficar com aquela perna quebrada e ficar sem fazer nada, porque ele queria conquistar os reinos dessa terra. E aí o médico diz, então tá bom, vamos quebrar o osso e colocar, depois que quebrar temos que colocar ele no lugar. Pode colocar. E ali, que ele mordeu, colocou um pano na boca, e o médico foi lá e... Que dor que aquele homem viveu. Em função de um reino terrestre, em função das alegrias que esse mundo oferece. Aí o médico falou bem assim, e não ficou no lugar não, vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Então tá, se é para fazer de novo, faça de novo. E aí colocaram o osso no lugar, e aí agora ele passou por aquele processo, né, de recuperação. Não tinha nada para ler, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha Instagram para ficar passando o dedinho lá e vendo as coisas. Não tinha os filmes como nós temos hoje. Tinha os livros de romance e tinha o livro da vida dos santos. E aí no lugar onde ele estava só tinha a vida dos santos. Eu quero os livros para ler, olha, só tem a vida dos santos e a vida de Jesus. Aí ele disse, esse daí eu não quero não. Ficou lá quietinho, mas o tempo vai passando, não tem nada que fazer. Aí ele pegou a vida dos santos e começou a ler. E ele foi percebendo que quanto mais ele lia a vida dos santos, ele era tomado de uma alegria que não passava. E quando ele fazia a comparação com os livros de romances que ele lia, ele via que era uma coisa assim, do momento, mas depois causava uma nostalgia nele, uma tristeza, depois de ter lido tudo aquilo, ficava assim. Aí ele disse, ele entrou agora num grande conflito. Ele disse, o que é que eu faço? Eu fico com esses homens e mulheres e crianças que lutaram por um tal reino, por um tal de Jesus, e eles lutaram ao ponto de derramar o sangue, e eles viviam, agora trazendo para nós, um tal PHN, que o Padre Jonas ia trazer para nós um dia, e eles eram felizes, e agora eles estão no reino dos céus, no lugar que tem felicidade, e quando eu vejo os prazeres desse mundo me passam, eu fico assim, qual dos dois eu fico? Aí ele tomou a decisão, vou ficar com eles, não vou querer saber desses homens que trazem uma felicidade para nós que não é uma felicidade a completa, eu vou ficar com eles. Aí ele disse assim, ele usou essa palavra, se eles conseguiram chegar lá, eu também vou conseguir. PHN dele foi nesse momento. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E não é que ele conseguiu mesmo? Contando com a graça de Deus, foi deixando as coisas desse mundo, foi se voltando para Jesus. Foi ele que trouxe a inspiração dos retiros espirituais, chamado de Santo Inácio. Esse retiro que quando as pessoas fazem, se você puder fazer, faça, que há uma mudança interior, é um PHN mesmo que acontece na vida das pessoas quando fazem esses retiros espirituais de Santo Inácio. Tanto que aquele Francisco Xavier foi um dos primeiros a viver o PHN junto com ele. E São Francisco Xavier vivia uma vida mundana também, nas faculdades da vida, achando que aquilo ali era a última Coca-Cola do deserto na vida dele. E aí Santo Inácio olhava para ele e dizia bem assim, Francisco,
De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, Francisco? Toda vez que ele encontrava Francisco, ele dizia isso. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que adianta você usar as drogas todas que o mundo oferece e você perder a sua alma? De que adianta você sair com todas as mulheres e todos os homens desse mundo e perder a sua alma? De que adianta você influenciado por este mundo, que tudo é sexo, tudo baseia no sexo. Esse mundo agora está assim. Aí sexo de todo tipo, homem com homem, mulher com mulher, animal no meio e tudo. De que adianta você ter todos os prazeres desta vida e você perder a sua alma, porque você não colocou a tua vida naquele que é a solução para a vida de todos nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que desceu do céu para nos salvar e que quer nos levar lá para o céu, para o reino definitivo, não para o reino passageiro. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, Francisco Xavier, intrigado e já com raiva, porque era só encontrar. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Amanda? Aí um dia, ele ficou diante de Santo Inácio e ele disse bem assim: mas por que você fica falando tudo isso para mim? Quem é você para dizer que eu não vou ganhar o céu? Aí ele: Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Xavier? Você, João, que está me vendo agora, de que adianta você ter todas essas drogas da vida? Que é droga, já é droga, tá vendo? Droga é uma droga. Para quê? E depois tomar um tiro na testa. Porque o destino de quem usa droga é esse: é prisão ou tiro na testa. E depois de tudo isso, perder a sua alma. De que adianta? Aí ele disse assim: quem é você para falar isso? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele disse assim: eu vou ganhar sim. Ele: tem certeza? Você garante que se nessa vidinha que você está levando, se Jesus te chamar agora, você realmente vai para o céu? Aí ele parou, ficou impactado diante daquilo. E aí caiu de joelhos, chorando, porque ele viu que realmente ele estava levando uma vida que não garantiria nenhuma salvação para ele, porque era vida de pecado. Uma vida errada. E aí se transformou no grande Francisco Xavier. Evangelizou as Índias, evangelizou a China. Quando estava indo para o Japão, desgastado de tanto falar de Deus e de tantas pessoas que foram, através da pregação deles, se voltaram para Jesus, desgastado, ele morre. Por causa do PHN, por causa dessa multidão que estava no céu. E tem uma coisa, João, quando ele viu essa multidão no céu, ele viu você lá, Valdem. Ele me viu, ele viu a Patrícia, ele viu a Amanda, ele viu o Sebastião. Amém. Ele viu como é o nome dela aí que está com? Camila. A Camila, sim. Viu vocês dois aqui, os câmeras. Você que está ali, viu você também. Ele, João, viu nessa multidão, você também estava lá. Mas tem uma coisa: se você não vive o PHN, se você não vive essa decisão de não ofender a Deus, se você vive ofendendo a Deus, você vai desaparecer de lá. Ele viu o futuro,
Mas o futuro, quem decide somos nós. Nós é que vamos decidir no dia a dia. Por isso o PHN é importante. Por isso a vida dos santos é importante. Aqui eu quero louvar e bendizer a Deus pelo Peter, que está nesse acampamento, ele está trazendo a fórmula. Os santos que lutaram para chegar lá no céu. Que eram pessoas como nós, que viviam a vida normal como a nossa, mas que diante de um momento eles começaram a dizer, não, eu não posso viver essa vida minha de qualquer jeito, não, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar na pátria definitiva, eu preciso chegar na pátria celeste. Mas se para chegar na pátria celeste eu tenho que abandonar toda essa vida aí pecaminosa que as mídias estão apresentando, eu vou abandonar tudo. Não sei se vocês sabem que o cristianismo, os cristãos, eles fazem parte de uma sociedade diferenciada da sociedade do mundo que está aí. Nós vivemos no mundo, mas nós fazemos parte de uma sociedade que é diferente da do mundo. A do mundo tem Satanás à frente, e a do céu tem Jesus à frente. Então, a nossa vida, nosso comportamento, ela é totalmente diferente. Aí, o que é que o mundo fez? O mundo, Patrícia, apresentou os seus heróis. Quais são os heróis que o mundo apresenta? Homem-Aranha, Capitão América, Mulher Maravilha. Aí você vê um incentivo tão grande diante desses heróis, que são fictícios, que são fake news, porque eles não existem. Aí você vê os pais cristãos incentivando, através de filmes e tudo, as crianças a assistirem. Aí quando você observa os católicos, que deveriam ter os seus outros heróis voltados para esses heróis. Aí você vê os meninos dizendo, mãe, eu quero uma roupa do Capitão América, eu quero uma roupa do Homem-Aranha, eu quero uma roupa não sei de quem, eu quero não sei o quê, porque há um incentivo para mostrar que existem neste mundo os seus heróis. Mas Sebastião, na sociedade cristã tem os seus heróis também. E os heróis da sociedade cristã, Patrícia, são os santos. São esses que alvejaram o seu corpo, a sua vida no sangue do Cordeiro, que abandonaram essa vida e lutaram pelo reino celestial, que lutaram para serem de Deus, para amarem a Deus, para fazer a vontade de Deus. Aí a igreja coloca, o mundo coloca os seus nos cinemas, e a igreja coloca no altar, em todas as igrejas, a igreja vai apresentando, vai mostrando lá, um São Francisco, Santa Clara, coloca lá, São João de Deus, São Camilo de Leles, Santa Teresa, e aí nós vamos olhando e vamos dizendo, aí nós vamos perguntando, mas quem são esses? Os filhos vão perguntando, mas papai, quem são esses? Esses são aqueles que são os heróis da igreja, que são os heróis de nosso Senhor, que lutaram por uma vida santa, meus filhos, eles estão lá. Mas papai, eu também quero ser como eles, porque o que os pais apresentam para os filhos vão desejar. Então há uma luta constante entre o mundo que oferece os seus heróis fictícios e a igreja que oferece os santos verdadeiros. Como você estava falando aqui, né, do diário da irmã, da Beata Maria Conchita, essa mulher casada, que cuidou de tantos filhos, que heroína, meu Deus do céu, que as mulheres devem se basear nessa mulher, para levar uma vida santa, para um dia chegar no céu. Não é nessas mulheres, me desculpe, das novelas, que me desculpe, uma vulgaridade tão grande, que em vez de mostrar uma santidade, mostra uma vida vulgar. Essas mulheres não são espelho para nós, esses homens não são espelhos para nós. Os que são espelho para nós são os santos.
Por exemplo, São Luís Gonzaga, que ele dizia bem assim: tudo que ele ia fazer, porque ele queria ser de Deus, ele queria ser de nosso Senhor, ele dizia assim: se eu vou fazer um ato, ele dizia, esse ato me leva para o céu? Não. Então eu não faço. Então eu não faço. Isso me leva para o céu? Leva. Então eu faço. PHN. Isso aqui é o PHN. Eu não posso pecar nesta situação. Eu preciso chegar lá. E aí no livro, na carta aos Hebreus, para terminar, que já estão dizendo ali que está na hora. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ali dos versículos, a partir do versículo 35, lá diz assim, olha bem: esses homens e essas mulheres que amaram o nosso Senhor, que levaram a vida suspirando pela pátria celeste, aqueles diziam assim, diz assim: alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, porque Satanás não queria que eles vivessem essa vida santa, e por isso Satanás levava eles a essa situação. E como eles amavam Jesus Cristo, eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus Cristo. Então eles passaram por tudo isso. Versículo 37, foram apedrejados, massacrados. Versículo 38, olha só o que o versículo 38 diz: homem de que o mundo não era digno. Pessoas que não eram dignas, que esse mundo não era digno de receber. Então, se a dignidade desse mundo não era para receber esses homens e essas mulheres, essas crianças, só o céu poderia receber. É por isso que eles estão lá. E para terminar, vamos ao versículo 16. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Eles não aspiravam a esse mundo, eles aspiravam a uma pátria celestial. E por eles aspirarem à pátria celestial e viverem esse desejo pela santidade, eles estão agora no céu. E João viu essa multidão. Que Deus nos conceda a graça de um dia também nós, que estamos vivendo esse PHN dia após dia, nós possamos também estar lá nesse lugar, nesse mundo invisível aos nossos olhos, mas que existe e que Deus está, e que eles estão lá numa felicidade que o mundo nunca ofereceu e nunca oferecerá. Incline a sua cabeça, você que está em casa agora, e diga para Jesus: Jesus, eu quero ser santo, eu quero a santidade, Jesus, eu quero chegar no céu, eu quero fazer parte daquele grupo que João, na ilha de Patmos, ele viu aquela multidão que estava lá, e eu quero estar lá. Por isso, Jesus, PHN hoje, por hoje não, eu não vou pecar hoje. O demônio está me tentando, está querendo me levar à pornografia para eu pecar, está querendo me levar à droga para eu pecar, está querendo me levar a não respeitar os meus pais, a não amar o próximo, justamente para eu perder essa felicidade. Mas estou pedindo hoje, Jesus, na força do Teu Espírito, eu quero chegar lá.
Nós queremos chegar lá, nós queremos o céu, porque o céu é verdadeiramente o nosso lugar, é a nossa pátria definitiva. Esse mundo é passageiro. Nós não queremos as iguarias venenosas que o demônio tem oferecido. Nós queremos a grande iguaria que nosso Senhor nos oferece, que é o seu corpo, que é o seu sangue. Esse é o alimento nosso. É disso que nós queremos nos alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma, do próprio Deus que nos salva, que nos dá salvação. Eu quero ser santo, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós e conceda a nós hoje, neste dia, neste momento, a graça da santidade, de vivermos a santidade agora. Não vamos deixar para amanhã, é agora que nós queremos a santidade. E quero te pedir, Senhor, nesse momento, nesses dias aqui na Canção Nova, que os jovens que virão, eles voltem desejosos de santidade, Senhor, que eles abandonem as porcarias que o diabo tem oferecido e que eles voltem para casa num grau de santidade, num desejo de santidade, que eles aspirem somente ao que os santos aspiraram e desejaram, Senhor, que é a pátria celeste. Vem, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Virgem Santíssima, nossa Mãe, ajuda-nos a chegar no céu. Ajuda-nos, porque nós queremos também a pátria celeste. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Ou santos ou nada, Senhor. Ou santos ou nada, meu Senhor e meu Deus. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. E à medida que o Padre José Augusto foi pregando, algumas pessoas sentiam: essa santidade não é para mim, não é possível para mim. É possível sim, meu irmão, é possível sim, minha irmã, porque a graça de Deus não é pela nossa força humana. Por isso que nós precisamos contar com o Espírito Santo, com a força do alto. Por isso eu convido você agora e aos meus irmãos, vamos orando no Espírito e vá se entregando a Deus e pedindo: Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Vem, Espírito Santo de Deus, vem colocar no meu coração o desejo de ser santo. Hoje renova em mim, Senhor, essa decisão. Pessoas que lá atrás viveram PHN, mas que hoje já não vivem mais. Você relaxou na sua vida espiritual, até na sua vida moral você relaxou. Meu irmão, minha irmã, hoje retoma em nome de Jesus. Peça a graça do alto, o Espírito Santo de Deus. Os santos contaram com a força do alto porque sabiam que sozinhos também não conseguiriam.
eu e você também peçamos hoje, Senhor, reaviva em mim, renova em mim esse desejo de santidade. Você que hoje é escravo da bebida, é escravo das drogas, é escravo de uma vida desregrada na sua sexualidade, pela graça de Deus você pode sim viver de novo a pureza, a castidade, a sobriedade, o equilíbrio. Peça isso agora ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Renova, Senhor, esse desejo. Nós estamos clamando, nós fomos e tomamos posse, alvejados pelo sangue do Cordeiro. E é assim que nós queremos ter e ser, banhados no Teu sangue. Sinto que nosso Senhor realiza grandes libertações. A imagem que eu tinha era de algemas sendo abertas mesmo. Nosso Senhor trouxe libertação a todos nós que desejamos viver essa experiência de liberdade em Deus. E eu repito, a todos nós que desejamos, nosso Senhor hoje, Ele abre as algemas, Ele destranca as portas, Ele quebra as prisões, porque Ele derrama sobre nós o Seu sangue precioso. E como diz a palavra, nós estamos sendo branquejados, eles foram branqueados. Nosso Senhor está limpando a nossa vida. Pessoas que estão experimentando a graça da pureza. Deus está impregnando na nossa alma, em nossa mente, a graça, a virtude da pureza. Dom de Deus, graça de Deus sendo derramada sobre nós. Obrigada, Senhor. Muitíssimo obrigada. Pessoas que estão sendo libertas do vício do cigarro, do vício da drogadição. Pessoas que pediam em oração cura física. Pessoas que sofriam de insônia, síndrome de pânico, terror noturno, medo. Nosso Senhor hoje alcança você por meio desta palavra. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos concede a graça de libertação a todos nós que estamos de coração aberto. E eu tomo posse, Senhor. Obrigada. Alguém até dizia, isso não é para mim. Mas à medida que a pregação foi acontecendo e a oração, Deus colocou no seu coração, é para você sim. É para você sim. Eu te chamo à santidade. Eu te chamo a ser santo. Não desperdice essa vida tão preciosa que eu te dei. E o sangue de Jesus na cruz foi por você, meu querido. Então toma posse nessa manhã. É a vida nova que Ele dá para cada um de nós. Nós fomos lavados, nós fomos purificados já nesta manhã. Toma posse dessa grande graça, toma posse dessa vida nova que Deus dá para você hoje, em nome de Jesus. Ou santos ou nada. Você foi feito para a santidade. Nós fomos criados para sermos santos. É possível sim, não pela nossa força, mas pela graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Padre José Augusto. Amém. Que coisa boa, né, gente? Ai, como é bom viverem unidos os irmãos, porque quando nós nos unimos aos irmãos em Cristo, é só a experiência da glória e da graça de Deus. Então tenha isso também como princípio na sua vida. Aqueles com quem você se une, se reúne, vão também proporcionar a você a graça de Deus, se forem homens e mulheres de Deus. E aqui o povo de Deus dizendo, eita glória, é o Padre José Augusto. Quanta unção. A Célia, ela diz, que bancada mais que abençoada, Padre José Augusto aí no dia de hoje. Deixa eu ver, porque eu inclusive quero agradecer as pessoas que foram deixando o CEP da cidade do Padre José Augusto aqui pra gente, viu? Muitíssimo obrigada. Mas todos aqui, Padre, alegres pela sua presença. No Instagram, então, tem muitas e muitas e muitas participações. Obrigada a vocês, meus amigos queridos, que estão sempre unidos a nós. Eu quero mandar um abraço para Daniela Luiza. Ela fez questão de dizer aqui no e-mail aos cuidados de Valdênia. Ela diz, bom dia, irmãos, sou Daniela, estou no Triângulo Mineiro, na cidade de Araguari, e quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sou sócia e sou deficiente visual e acompanho sempre o programa. Peço orações para que eu possa adquirir a minha casa.
Eu sou casada, quem casa quer casa, né, gente? Já diz o ditado. A gente se coloca em oração por você também, tá, Daniela? Vamos pedir a São José que providencie. Ela diz, eu amo a Canção Nova e tem muitas graças para contar, mas hoje é essa. Louvado seja Deus. Muitíssimo obrigada. A Canção Nova se faz presente na vida de tantas e tantas pessoas, como na vida da Daniela. A Eliane está aqui junto com a gente, a Josiane Muniz, a Maia está junto conosco também, a Zilda, José Alexandre, o José, Deus abençoe você, muitíssimo obrigada, Maurícia e tantas pessoas participando, experimentando a graça de Deus no dia de hoje. Já vou trazendo testemunho, a hora vai adiantada, né, gente? E eu quero trazer o testemunho da graça de Deus, porque nosso Senhor segue agindo no meio de nós. E ela diz assim, a paz de Jesus a todos que estão na sintonia. Hoje quero testemunhar o profundo amor de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Inclusive, peço a gentileza de não ser identificado. Já faz algum tempo que eu sou sócia da Canção Nova e no final de 2024 fiquei doente e fui afastada do trabalho. Fiquei aguardando uma perícia pelo INSS. Val, foram os piores dias da minha vida. Eu tive crise de burnout e tudo misturado, tudo junto ao mesmo tempo. Fibromialgia, eu já convivo com esta doença há 23 anos. Aí juntou com ansiedade e depressão. Nesse período, tudo ficou forte. E esse tempo foram 6 meses enquanto eu aguardava a minha perícia, sem renda. Mas eu tive a ajuda das minhas irmãs para que eu pudesse tentar sobreviver. Eu tive que devolver o apartamento onde eu morava de aluguel, pois eu não tinha condições de pagar. Fiquei de uma maneira que eu não tinha forças para nada. Eu só sabia chorar e pensar o que seria da minha vida. O meu trabalho era um lugar que eu amava. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para ir trabalhar, mas eu nunca reclamei, porque eu fazia o que eu gostava. Mas houve uma situação no trabalho e devido às pressões, eu não consegui segurar e fiquei dessa forma, como eu disse a vocês. Mas o que eu quero dizer foi que nesse tempo difícil, eu comecei a assistir o Sorrindo para a Vida e o Terço da Misericórdia. E foi através da Canção Nova que aos poucos eu fui retomando a minha vida. Eu tomava 7 medicamentos por dia e vocês me ajudaram a me libertar disso também. Eu tive a ajuda de profissionais na saúde, mas foi a Canção Nova, e ela escreveu em caixa alta, viu? Foi a Canção Nova e na Canção Nova que eu me reencontrei com Deus. Fiz uma viagem sozinha da Bahia a São Paulo e fui parar aí, porque eu senti a verdadeira presença de Deus na minha vida. Continuo sempre assistindo. Ouvi um dia a Dani falar no Terço da Misericórdia sobre a cartinha de São José. E assim eu fiz. E pela intercessão de São José, alcancei a cura, retomei meu trabalho e tudo o que eu pedi a Deus. Vocês foram e são o meu refúgio diário em todo o tempo da minha vida. E em caixa alta, mais uma vez, o que foi que ela disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Deus, Val. Cada testemunho é um motivo de louvor para nós e esses testemunhos chegam até nós porque a Canção Nova existe. E a Canção Nova existe porque os sócios evangelizadores contribuem, porque você ajuda através do Pix também a cada mês. De ontem para hoje, subimos 5% do projeto da Minha Almas. Graças a Deus, estamos com 21%, família Canção Nova. Faltam 79%, temos 18 dias para ajudar essa obra de Deus. O percentual diário está de 4,4%. Vamos retribuir aquilo que Deus nos dá, porque ter a Canção Nova aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, pela TV, pela rádio, pela internet, é uma grande bênção, não é mesmo? Então, família, é só retribuir aquilo que Deus nos dá. E você sabe, uma das formas de você poder manter a Canção Nova no ar é pelo Pix, que está aí na sua tela, para você pela rádio, pix.doação@cançãonova.com. Vamos tomar posse da bênção agora que o Padre José Augusto vai dar para nós, nesse propósito de sermos
Santos. Amém. Que Deus derrame, então, pela força do Espírito, essa graça da santidade. E vamos rezar por esse PHN que está começando no dia de hoje. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigada, viu? Esperamos sua Patrícia. emprego aqui. Amém. É uma graça ter o senhor aqui. Val, uma boa peregrinação, querida. Deus abençoe você. Amém. Eu quero abraçar todos que já estão chegando. Nesse final de semana, encontro vocês no Clube da Evangelização. Não se esqueçam da Canção Nova. Se Deus nos permitir, dia 29 eu tô de volta. E hoje eu tô na escala do caldo, Padre. Vai tomar um caldo lá na porta do santuário? Gente, hoje, a partir das 5 da tarde, na escala do caldo. Quero vender logo, Amanda, porque depois quero descer para os shows, porque toda noite tem show e hoje começa o acampamento PHN. Beijo, família! E o show de hoje é Rosa de Saron, hein, gente? Vem pra cá você também, Amanda. Vamos junto, PHN, né? PHN. Deus abençoe, Sapo, até segunda no Sorrindo, porque todo mundo vai estar no PHN. Isso mesmo. Ei, paraíso, me espera que eu tô chegando. Reze pra que eu seja